Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, a gente estava acompanhando ali agora, ainda tá rolando, né? Eu tô acompanhando, pausei, vou assistir depois mais alguns trechos, ver o que tem mais de legal da entrevista do Gabigol no Podpah. Eles prometeram botar uma pilha lá, botaram o Neto pra falar, pra convencer ele aí pro Corinthians, dizer que lá ele vai ser ídolo e tudo mais. Não vive um momento bom no Flamengo, mas cara, eu vou falar pra vocês, a entrevista muito boa, né? Ele, óbvio, num determinado momento, deu uma zoada no Fluminense, brincou com o Marcelo. Cara, a gente vai falar sobre isso aqui, eu pontuei alguns momentos aqui que eu acho importante a gente estar falando. E a gente teve também um momento que ele deixa claro que ele só dá entrevista pro Podpah, gosta dos caras, não fala com mais ninguém, evita falar muita coisa, até concordou que em alguns momentos é importante o clube participar e soltar a nota oficial, mas não o tempo todo também. E aí ele falou sobre a questão da imprensa, do fato dele estar um pouco acima do peso. Ele deixou claro, né, que estava com um problema muscular, um problema físico, né, uma lesão desde do Mundial, né, e que as pessoas começaram a especular que ele estava gordo. Eu sempre falei aqui que eu achava que gordo ele não estava, que ele poderia estar com mais massa muscular, mas gordo, eu sempre falei aqui, quem acompanha o canal fala, sabe, eu sempre falei que gordo eu não achava. Outras pessoas até que comentam aqui, comentam em outros canais, falam, não, tá gordo, tá acima do peso. Gordo, eu não achava, que ele poderia estar com mais massa muscular e perder mobilidade, isso eu sempre falei. Agora, ele explica que ele teve o ano inteiro lesionado. Também explicou outras situações, né, como situações que aconteceram que a imprensa acabou trazendo de forma diferente da realidade e que ele fica muito chateado, mas que muitas vezes ele prefere se calar. E aí ele falou sobre o que aconteceu, que realmente ficou triste com a saída do Dorival, né? Eu achei importante esse momento que ele fala sobre o Dorival, que é o cara que ele prometeu, inclusive, que pro Dorival, prometeu não, ele virou pro Dorival e falou, poxa, tá vendo? Aquela Copa do Brasil aí eu já, né, te retribuí, porque ele perdeu uma Copa do Brasil com o Dorival no Santos. E aí ele fala sobre isso, fala sobre o rebaixamento do Santos, né, lá no Podpah. Inclusive, vale a pena você acompanhar depois, né? Depois que, quando você estiver vendo esse vídeo, de repente já está acabando, você pode até botar na velocidade 1.5, você consegue ver o tempo maior da entrevista e acompanhar toda, 1.5, ou tem gente que consegue ver no 2.0. Só que aí o seguinte, ele falou, né, que o pai é santista, os amigos são santistas, a galera que está com ele ali é santista, todo mundo muito triste, mas que o rebaixamento já vem acontecendo já muito tempo antes do próprio ano que acontece o rebaixamento. Aí ele falou que lá no Santos ele perdeu a Copa do Brasil com o Dorival e depois ele deu uma Copa do Brasil e ganhou uma Libertadores junto com ele, e deixou claro que não entendeu muito aquela saída do Dorival. Ele falou sobre o Sampaoli, né, que quando o Sampaoli chegou, ele achou que ia ganhar todo mundo de 15-0, um cara ultra ofensivo, e que acabou não dando certo, né, mesmo com a saída do Dorival, chegada do Vitor Pereira e tudo mais. Que ele conversou com o Vitor Pereira quando ele estava mal também, né? Ele disse que conversou com o Vitor Pereira do momento, mas que ele foi uma decisão dele junto com o clube de continuar jogando mesmo com problema. Eram muitas finais, muitas decisões, ele acabou querendo jogar. E aí, cara, eu achei muito importante até os esclarecimentos que ele trouxe. Às vezes demora um pouco a falar e está falando agora. Falou que aquela questão do dublador, né, do Pet, mostrando pro Marcelo, que não foi daquele jeito que o dublador falou, Gustavo Machado, né, chamou até o dublador de mentiroso, mas o cara costuma fazer tudo certinho. Pode ter sido alguma fala ou outra ali que não pegou certo, mas ele disse que ele não falou aquilo que o dublador acabou narrando na sua página. E aí ele contou que, tipo, pro Marcelo, né, o Marcelo, ele somente fez uma brincadeira, o Marcelo mostrou ali as Champions e tal, e que ele não seria louco de falar que era da Copa do Brasil, sei lá. A impressão que dá é que ele tá mostrando o pet mesmo. Com relação à questão do Fluminense e do Marcelo,
ele brincou, ele falou assim, pô, os caras têm uma Libertadores, né? O Fluminense tem uma Libertadores, só eu tenho 2. Aí, pô, tudo bem, o Marcelo tem 5 Champions, mas eu tenho 2 Libertadores, e aqui é Brasil. Deu uma ferrada no Fluminense, no Marcelo. Aqui é Brasil, pô. Eu tô preocupado com Champions? Não, eu não tô preocupado com Champions. Aí depois ele até fala, pô, não, parabéns, o Marcelo ganhou a Libertadores no Maracanã e tal, né? Do cacete, parabéns e tal. Legal. Eu achei que ele bacana o momento que ele comentou aqui, ó, até deixei aqui separado. Creio muito em Deus primeiro. Quando você fala as coisas assim, com fé, creio que pode acontecer. A gente vinha em um momento muito bom. Aquele ano era especial e acabamos perdendo a Libertadores. Ele falando sobre o momento que ele profetizou lá no Podpah que o Flamengo seria campeão no ano seguinte, que ele viria para ser campeão no ano seguinte. E acabamos perdendo a Libertadores em um lance que raramente acontece. Então eu sabia que tinha algo guardado ali. E logo no ano seguinte a gente foi e ganhou. E de novo com um gol meu, né? E ele fez gol contra o Palmeiras também. Ele falou, eu acho que foi um sentimento pelos jogadores, pela final que foi, né? Sabia que a gente ia manter muitos jogadores, aí a gente vinha de 2, 3 anos juntos e te dá confiança. O vestiário fala muito, eu tinha muita confiança que não era a última vez que a gente ia ganhar, como ainda acho que a gente vai ganhar outras se tudo ocorrer da maneira que tem que ocorrer. Então ele deixando claro que ainda está confiante para 2024, para ganhar novamente. Cara, uma coisa que a gente tem que falar, o Gabigol, quando ele resolve falar, ele manda bem, né? O cara, ele motiva, aquela atitude dele na final da Copa do Brasil de chamar a torcida é importantíssima, né? O Flamengo ganha o título do Corinthians ali. E aí ele fala que se tudo ocorrer da maneira que tem que ocorrer, o Flamengo vai ganhar mais títulos aí, essa galera, e ele vai ficar. Né? Apesar das brincadeiras lá e tal, o Igão e o Mítico querendo levar ele pro Corinthians e tudo mais, ele se conteve ali, aí teve o torcedor do Fluminense, Carlos Daniel, tentando polemizar, botando que ele tava de preto e branco. Meu irmão, o cara tá de folga, tá com a roupa dele, ele tava lá com seu dentinho de diamante, né? Mas tava no momento de folga dele, um momento tranquilo, né? E aí ele falou também, cara, naquele momento ali sobre a questão da Libertadores, se não tinha um peso chegar na final da Libertadores do ano seguinte contra o Atlético Paranaense, sabendo que você já vinha de uma perda pro Palmeiras e que, pô, queira ou não, você é um clube com mais peso do que o Atlético Paranaense, a pressão era muito grande. Ele falou que não, que ele sabia que ele ia ganhar, porque tudo que tinha acontecido antes estava claro, que estava escrito que eles iam ganhar títulos importantes e ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Ele tinha certeza, ele falou que ele tinha certeza que ia ser campeão, tá? O Gabigol também falou sobre o nervosismo, disse que o nervosismo faz parte, querendo ou não. Eu estava vendo esses dias o Cristiano Ronaldo falando que o medo faz parte. Quando você não tem o medo de perder ou de acontecer alguma coisa, é porque você não tá nem aí pra nada. Ele também falou sobre a questão do... Aqui, ó, achei a parte que eu tinha separado da lesão que eu falei pra vocês. Aconteceu de eu jogar machucado quase o ano todo. Eu tive uma lesão no Mundial, no segundo jogo, recuperei, mas estava com a sequência de finais e era importante eu estar em campo. Eu não quero largar o osso, eu tinha que ter parado, mas foram acontecendo muitas coisas. Em fevereiro eu parei, mas como tinha Recopa Brasileiro, não parei. Esse ano teve as datas FIFA e aí fui tratando e tal, mas nas paradas, mas não consegui estar 100%. Eu tinha que ter parado, mas eu tinha que ter parado mais tempo, tinha que ter se recuperado, né? Tudo uma questão de consenso com o médico, treinador, e ele acabou, né, optando por jogar, e foi esse Gabigol que a gente viu aí, ainda assim, com 20 gols na temporada, mais do que qualquer jogador do Corinthians, né, como o próprio pessoal lá do Podpah falou. Sobre o Dorival, ele fala que eu amo o Dorival, trabalhei com ele quando tinha 18 anos, ele conhece o Gabriel, que quase ninguém conhece, nossa relação sempre foi muito boa, a gente perdeu uma Copa do Brasil juntos, depois ganhamos, né, foi aquilo que eu falei pra vocês, ele é muito bom em tudo, foi incrível trabalhar com ele, e eu amo de paixão. Ele mandou até aquele beijinho lá lá na coletiva, que foi que a gente pegou, né, com exclusividade, nosso repórter Gabriel Orfo. E ele fala que ele lembrou que ele falou pra ele que eu te devia uma, né? Essa promessa aí da Copa do Brasil. A gente também não entendeu muitas das coisas, falando da saída do Dorival. A gente é trabalhador, a gente está ali, independentemente do que for, para fazer o nosso trabalho.
queríamos muito que ele ficasse, mas não aconteceu. Então ele deixando claro que ele é profissional, é trabalhador e que ele não pode ir contra o clube ou deixar de jogar porque mudaram o técnico que ele gostava. Mas deixou claro, né, que gostava muito do Dorival, né? A cena do beijo, inclusive, ela é emblemática, né, com relação ali à questão falando dessa questão toda do relacionamento com o Dorival, né, e a insatisfação por ele ter saído do Flamengo, né? Ele deu uma zoada no Botafogo, né? Falou sobre o Botafogo. Eu acho que foi um ano foda, o ano do Botafogo. Eles saíram da Série B e foram pra Libertadores. Tipo, isso ele falou sério, tá? Isso ele falou sério, porque eu vi, ele falou sério. Tipo, ele tava falando, pô, é do cacete, o cara sai da Série B. O Grêmio também, ele fala. Sai da Série B e vai pra Libertadores. Pô, os caras foram fera, né? Aí o Igão falou, eu achei que eles seriam campeões. O Gabigol, sério? Eu não achei, não. Aí ele deu essa zoada. Mas, cara, é o jeito extrovertido ali do Gabigol, né? Ele falou sobre a questão com o Pedro, né? Ele falou que ficou muito feliz aí de ter ganho títulos com o Pedro e ter chegado ao mesmo número de gols que ele, artilharia, que isso foi especial, né? Ajudar o companheiro da frente. Cara, em 2019 eu tive uma parceria com o Bruno Henrique, ele é um craque, depois acabou machucando. Ele falou muita coisa, ele fala que teve que mudar, mas o Pedro também teve que mudar. O Pedro é um centroavante, é difícil tocar a bola, querendo ou não, ele sempre quer decidir a jogada. Pedro é craque, né? E elogiou o Pedro. Ele teve que recompor mais também. Tinha certo jogo que recompunha, no caso, mais do que eu. Eu queria ajudar, mas também queria fazer os meus gols. E aí ele fala disso, que é muito legal, né? Tive anos incríveis em 19, 20 com o Bruno e 21 com o Bruno também, antes dele se machucar. Depois com o Pedro, a gente conseguiu se encaixar e ser campeão da Libertadores, né, jogando juntos, empatando em gols. Então, assim, isso que eu fiquei feliz, sabe? Destacou aí. Cara, eu fico muito, muito feliz de ver essa questão do... Cara, por mais que tenha esse problema, essa briga por posição ali, né? Cara, quem vai pro banco, o Gabigol tem ficado no banco, mas pelo menos a gente torce, sabe? Eu gostei dele falar que o Flamengo vai voltar a ser campeão, que ele quer voltar a jogar. É o que eu falei, teve seus momentos, a gente criticou, beleza e tal, mas eu torço que ele tenha pelo menos mais uma boa temporada no Flamengo antes de sair. Eu não quero que ele saia daqui com essa imagem que ele deixou de 2023, ele muito mal, né? Eu quero que ele saia com título, com um momento bom. É o que acho que todo torcedor do Flamengo quer, cara, por mais que esteja reclamando nesse momento do Gabigol, né? Ele falou que sabia que a gente ia ganhar, a gente merecia muito pelo ano que foi, os jogadores também são incríveis, a gente sempre foi um grupo muito F, né? Falando de 2022, como eu tinha falado para vocês. Falou sobre o interesse do Corinthians, ele falou, eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo, no meio de 2024 eu estou livre, a realidade é que eu tenho contrato com o Flamengo, agradeço o carinho, tem sido muito F. Eu vou nos restaurantes, a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, tem sido muito foda, né? Teve uma conversa com o Flamengo, acabou que não foi assinada a renovação, querendo ou não, pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo e eu quero que seja especial. Pô, mas elogiou aí a torcida do Corinthians, elogiou o carinho que tem recebido a torcida do Corinthians em São Paulo, né? O torcedor do Flamengo que pensava que ele não ia falar, ele fala, deixa claro que o carinho que tiveram com ele e deixa claro também a questão deixa claro o negócio da renovação que não foi para frente por enquanto. Falou sobre a polêmica criada em cima da postagem com o Zico, ele fala o Zico, que o Zico tava com a taça só da Libertadores sem o Mundial e ele com 2 Libertadores e que teve aquela polêmica toda, inclusive o Andrade, outros jogadores, ex-jogadores reclamaram, criticaram o Gabigol. E aí ele falou, o Zico é o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico é amigo dos meus pais e é meu amigo. A gente teve uma gravação na Gávea, eu postei uma foto que era uma montagem com 2 Libertadores que eu ganhei e ele com uma que ele ganhou. As taças são do Flamengo, ninguém ganha sozinho. As pessoas colocaram da forma que elas quiseram.
tá? Ele falou também novamente sobre a questão de se despedir do Flamengo. Eu penso muito na história, essa é a verdade, ir aonde me identifico, onde sou bem recebido e possa ganhar. Isso pode ser em qualquer lugar do mundo. No Flamengo é muito bom a torcida, o Maracanã, usar a camisa 10, ser um dos capitães do time, ter a liberdade de liderança, de poder sempre ajudar de alguma forma. A realidade é que eu tenho um ano de contrato com o Flamengo e quero que o último ano, entre aspas, se for para ficar, se não for, seja da melhor forma, tá? É uma história muito linda. Ele fala em último ano, entre aspas, mas ele fala em último ano. A realidade é que eu tenho mais um ano de contrato, eu não sei mais o que vai acontecer. Só sei que quero que seja especial esse próximo ano. Fala de novo isso. As coisas nesse ano não foram da forma que eu queria, pela minha lesão, pelos treinadores dos últimos 5 anos. Esse foi o ano que eu não consegui dar o meu máximo. E aí ele falou sobre a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo, né? Justamente a questão do Tite também, né? Tite que hoje está no Flamengo. Ele falou, eu achava que eu merecia ter ido para a Copa. Os meus 4 anos antes da Copa foram para ir para a Copa. Mas também teve outros jogadores que antigamente, Alex, Dudu, e não foram, né? São escolhas. O meu sentimento é que eu não ia. Se eu fosse, ia ser mais uma surpresa para mim. Mas por merecimento, talvez sim. Eu fiquei muito chateado quando não foi. Foi um dos motivos que eu fiquei com raiva do Tite, inclusive na Copa, né? Ele falando aí sobre Felipe Luiz e Rodrigo Caio, que chorou, né? Acho que fazia uns 15 anos que eu não chorava. Chorei. Agora ele vai poder curtir o que ele fez, né? Eu chorava igual criança. Eu fui para a seleção com ele um tempo atrás e a gente sempre teve uma conexão muito grande, principalmente no último ano, porque nos últimos 5 anos a gente sempre ganhou. Quando ganha, é muito mais fácil ficar perto, estar perto do seu amigo, né? Nessa vez saíram o Rodrigo e o Felipe Luiz. Nesse último ano, como as coisas não foram tão boas, a gente se apoiou muito. A gente sempre estava juntos, brincando, treinando, fazendo um treino a mais. E no último ano foram embora os dois. Os caras que eu mais ficava junto. Vai ser até estranho voltar a pensar, caramba, cadê eles, né? Voltar e pensar, no caso. A pensar não. E aí ele falou que, como profetizou aí, assim como na final de 2021, quando profetizou o tricampeonato da Libertadores no Podpah, ele tem grandes expectativas para a próxima temporada. Ele profetizou de novo. Ano que vem vai ser mágico. Eu estou me cuidando. Claro que estou aproveitando as férias, mas eu estou me cuidando para voltar não em 80%, mas em 200%. Estou sentindo que o ano que vem vai ser especial, igual como quando eu falei aquela parada da Libertadores. Ano que vem vai ser foda. Rapaz, que momento, hein? Ele falou também sobre a questão do Pedro, mas que a escolha do Tite, que ele torce pelo Pedro também. Sobre o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Ele falou que acha que por esse ano eu não mereci para a seleção. 2024 vai ser um ano especial para mim. E aí, uma coisa que eu quero, já falei, que um dos meus maiores sonhos é jogar uma Copa do Mundo. Tenho 27 anos, vou estar com a idade perfeita e creio eu que Deus fez tudo certo e eu acho que eu vou, né, para uma próxima Copa do Mundo. Não precisa ir 4, precisa ir uma e ganhar. E depois não precisa me levar mais. Só preciso ir e ganhar. Ele falando aí sobre Copa do Mundo. E aí, cara, continua rolando lá. Você pode acompanhar na íntegra lá no Podpah, né? Tava bombando. E a gente fez aqui esse resuminho aqui do que foi, né? Porque muita gente nem tem tempo para assistir a entrevista enorme inteira. Vale a pena ver alguns trechos lá, de repente acompanhar os cortes. Mas a gente está sempre aqui acompanhando tudo que acontece sobre o Flamengo e a gente tem que estar repercutindo essa entrevista fantástica aí do Gabigol, tá certo? Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!